Pode música? Claro que pode, minha irmã. Pode moda? Pode, minha irmã. E saúde, pode? Pode, minha irmã. Mulher, pode comer? Culinária? Pode, minha irmã. E fofocar, será que pode? Eu adoro fofocar, pode, minha irmã. Mulher, pode marocar? Stalkear? Pode, minha irmã. Então pode começar, né? Vem comigo, pode, minha irmã. Fala, minha gente! Vocês estão bem? Que bom, viu? Espero que sim. E o episódio de hoje tá mais que especial. É isso mesmo. Eu tô recebendo hoje uma pessoa que me inspira. Ela é doce, ela é inteligente, ela é forte, ela é cheia de garra. Gente, eu tô falando dela, Criciele Muniz. Muito obrigada pela sua presença, Criciele! Chegou com tudo, viu, mulher? Que eu vou te contar. Criciele é um nome forte. Raquel, obrigada por estar aqui conversando com você. Essa Cadê animação ela? todinha aqui não pode, minha irmã. Então, simbora, né? Raquel, estou muito feliz de estar com você aqui, conversando, né, sobre Criciele, quem é Criciele, o que é que Criciele faz tanto, né? E a gente poder compartilhar, eu poder compartilhar a minha história, de onde eu venho, minhas origens, né, a minha família. Eu sempre gosto de falar muito isso, né? Que eu sou filha de 2 trabalhadores, filha de famílias simples, né? Que sempre trabalharam muito para levar o básico, que era a comida, era a moradia, o básico para dentro de casa. Então, eu estou muito feliz de poder estar compartilhando um pouco da minha vida aqui com você e outras pessoas que vão estar nos assistindo. É aqui. verdade. Hoje eu quero falar, na verdade, eu quero conhecer a Criciele fora da política. Quero conhecer a Criciele humana, né? A Criciele filha, a Criciele que tá ali com os amigos. Então, assim, de onde que vem essa força toda, Criciele? Tu desde criança sempre foi assim? Como que é? Eu sempre fui muito uma menina muito determinada, né? Desde criança? Desde criança. Sabia onde que queria chegar? Sabia onde eu queria chegar. Sempre fui muito determinada. Como eu falei, também fui uma pessoa muito competitiva, né? Eu gostava de competir também na escola para tirar a melhor nota, principalmente quando era com os meninos, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito determinada, né? De querer, de ir em frente, mas sempre com muita humildade, sem pisar em ninguém para chegar em determinados lugares. Eu sempre gosto de reforçar, Raquel, que eu só quero estar nos lugares que Deus tem reservado para a minha vida, né? Então, assim, eu venho de uma família simples, somos 8 irmãos, 5 mulheres e 3 homens. A minha mãe passou a vida dela toda, né, trabalhando na casa de família, como trabalhadora doméstica. Muitas vezes, diversas vezes, eu ia com ela para o trabalho, né, para que ela pudesse primeiro me dar a comida. Muitas das vezes eu me alimentava na casa da patroa dela para depois eu ir para a escola, no trabalho dela. Então, assim, e ela ficava às vezes... Não foi uma infância fácil. Não foi, porque faltou o básico, foi a alimentação. E às vezes as pessoas não sabem por que a Criciele fala muito das crianças, das meninas, porque eu quero que as crianças, as meninas e os meninos, sobretudo da periferia, eles tenham as melhores oportunidades, que eles não passem pelas mesmas dificuldades e situações que eu passei, por às vezes não ter alimentação básica. E muitas das vezes, Raquel, eu ia para a escola porque tinha o lanche, tinha alimentação, que às vezes eu só ia comer no final do dia quando meu pai chegava do trabalho. Então, meu pai também sempre vendendo lanche, trabalhou como pedreiro também, como servente. Então, sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, minha família, tanto meu pai quanto minha mãe. E sempre passando para a gente que a gente só conseguia vencer através da educação. Né? Que a educação era a única ferramenta capaz de mudar as nossas vidas, a nossa realidade. E, assim, eu sempre acreditei muito na bandeira da educação capaz de transformar a sociedade. Então... vem dessa família, tanto do meu pai e da minha mãe, que me inspiram muito ser quem eu sou hoje, mostra que eu posso ocupar esses lugares. A minha mãe sempre falava muito para mim, Criciele, você vai conseguir, você consegue, você vai chegar. Então foram essas palavras que me motivam, né, até hoje a ocupar e chegar em muitos lugares que ainda a gente ainda tem para percorrer por aí. Eu fico tão feliz de ouvir isso, Criciele, porque
A gente sabe que é muito complicado, viu? Quem vem, por exemplo, tu estudou a vida toda em escola pública, né? Tu falou que tu passou muita dificuldade em ter o básico dentro de casa. Os teus pais, com certeza, sei lá, sofreram essa questão, porque às vezes não trazer comida para dentro de casa, nossa, para os pais deve ser... Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um problema seríssimo de asma, né? E a casa onde eu morava não era uma casa bonita, não era uma casa confortável. E o chão o chão da casa era aquele chão de barro, e eu não podia ficar muito naquele chão devido à questão respiratória, né? Então, eu lembro que eu ia muito para o hospital quando eu era criança por asma, né? Então, eu tive uma infância muito dolorida, no sentido tanto da questão de saúde, dependente, né? Também da saúde pública. Da saúde, e como também da questão da alimentação, porque eu passei por muitas dificuldades, né? Mas, assim, eu nunca desisti, né? Nunca desisti, dizer que eu poderia chegar, né? E, assim, hoje, olhando tudo que eu passei lá atrás, e hoje chegando aonde eu cheguei e aonde irei, né, para o futuro, eu entendo que a gente consegue quando a gente tem essa força, essa garra, essa vontade de vencer, de querer chegar, essa determinação. Eu sou uma pessoa destemida, né? Eu gosto de dizer que não tem não para mim. Tá vendo, menina? Não tem a palavra não. Eu vou, eu consigo e vai dar certo. Quando eu passo, eu tô aqui no trabalhar, mas não vai dar certo. Vamos tentar. Vamos organizar aqui que vai dar certo. Eu não sou uma pessoa que gosta de receber o não, no sentido de dizer que eu gosto de receber o sim para dar certo. Perfeito. Eu gosto de incentivar as pessoas também. Acho que é uma das qualidades da Criciele. Uma outra coisa que também eu não falei por aqui, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de cozinhar. Às vezes a pessoa pensa assim, a Criciele só trabalha, mas eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de cozinhar também, né? Eu faço, de vez em quando, eu faço uma coisinha lá em casa, né? Uma comidinha. Minha mãe e meu pai dizem que a comida é boa, né? Ô, Criciele, me convida pra comer um peixinho na tua comer casa. Um peixinho. Um peixinho, uma carninha. Não, eu gosto de peixe, né? Peixe. Eu adoro peixe. Eu gosto demais de peixe, né? Demais. Peixe, um Cozidinho, feijãozinho, um peixe cozido, um peixe frito. Tu é da comida ou um peixe frito com jussara. Eu gosto de coisa uma piabinha com jussara, um peixe fritozinho com jussara é bom, né? Rapaz, falando isso, a produção pode trazer a jussara aqui que a gente preparou pra Criciele? Tem jussara? Ela ficou com o olhinho assim, ó. Não, chegou, brilhou. Mas eu vou providenciar, se eu soubesse disso, minha amiga, com Tinha organizado uma jussara aqui com Oxi. peixe frito. Olha, deixa eu aproveitar logo, que eu preciso divulgar as redes sociais da Criciele. Pra quem ainda não segue, né, Criciele? Vamos aqui atualizar. Cadê meu produtor? Vamos botar aí a rede social da Criciele? Vamos botar a rede social da Criciele para você seguir, conhecer o trabalho dessa mulher maravilhosa. Hoje ela é diretora-geral do IEMA. Hoje ela faz, na verdade, vários trabalhos aí sociais, né? Inclusive, né, Criciele? Então, assim, o arroba dela tá aí na tela, pode colocar? Pronto, é esse aí, gente. Ó, por favor, sigam a Criciele, porque vocês vão ficar por dentro da vida dela, né? Profissional, porque ela não mostra quase nada pessoal. Mas vocês vão ter aí uma noção do tamanho que essa mulher é, gente. É gigante. É uma Mas mulher... tá tudo ali, ó. Tá tudo lá, tá tudo Do lá. institucional ao pessoal, tá tudo lá. Pronto, tá lá. E vou aproveitar também para botar do Pode Minha Irmã. Se você ainda não segue, em nome de Jesus, vai lá, siga esse Pode Minha Irmã. Compartilhe com os seus amigos, porque a gente também traz muita gente legal, tem entrevistas legais, tem o canal, o link do canal que tá bem na bio, e tem o meu, gente. Se você ainda não me segue, em nome de Jesus, corre vai lá pra seguir também. It's Raquel Rocha, bem facinho. Lá a gente tem mais a vida louca e agitada da apresentadora. Acompanha lá no Instagram. Eu que tô comentando, tô reagindo lá, que bota o coraçãozinho lá. Verdade. Criciele, olha tudo. Eu fico chocada com essa mulher. Eu tenho até medo de postar. Fico só stalkeando lá, stalkeando o povo lá. Mas eu gosto, viu? Muito obrigada, inclusive, pela sua presença ali na minha rede social, porque eu também fico ali de olho na rede social de Criciele, pra atualizar, né?
Saber o que Noção tá de tudo, fazendo, né? O que tá fazendo. Tu sempre foi estudiosa? Tipo assim, tu fala assim que tua mãe te inspirava, mas de todos os irmãos, tu era mais ou quem que era Não, mais? todo mundo se esforçava, né, para estudar, mas na escola eu sempre fui muito competitiva, né? Eu sempre queria tirar notas boas, né? Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos, né, e todos eles eram meninos. Eu era a única menina. É mesmo? E às vezes quando a gente ia fazer prova de matemática, de física, de química, eu queria disputar com eles, né? Porque eu queria era tirar boa eu queria tirar nota melhor do que eles. Tá vendo, Então, gente? eu fui sempre muito competitiva nesse sentido, de querer tirar nota boa, de não me conformar com a nota baixa, né? De questionar também o professor, mas esse eu tirou um ponto aqui, mas a pergunta não está muito assim. Acho que isso eu preciso Sempre avaliar de contestava. novo aí minha prova. Tu era de exatas, então. De exatos também, eu gosto muito também de história, eu Porque gostava tu é muito de muito história. boa na oratória, tu te comunica muito bem, tu tem assim uma presença. E às vezes, eu acho assim que, Gigantesca. como os meninos, às vezes, geralmente eles tiravam notas boas, então eu queria estar ali, dizendo, não, vou competir com vocês, porque eu quero tirar nota boa também em matemática e física, em química. Então acabava que eu tinha que estudar mais para poder tirar nota melhor do que a deles, né? Então. Que bom que, então, que essa tua competitividade acabava trazendo essa característica muito boa, né? De estudo e de desenvolvimento, enfim. Eu não era competitiva. Nunca fui uma aluna tão competitiva, não. Mas eu queria estar ali entre os mais nerds. Sempre estive entre os mais nerds. Mas eu não era nerd. O que acabou, nem sei definindo o quê. Mas eu acho legal essa ideia da gente, viu? Ô Criciele, a gente te vê muito nessa... O que eu tava te falando, né? A gente te vê muito nessa correria, nesse vucu-vucu do teu dia a dia, né? E aí tu já acorda, já faz a tua atividade física, trouxe um pouquinho da história da tua infância. Mas o que te faz feliz, Criciele? O que me move... O que te dá, assim, aquele ânimo? Primeiro é a fé, né? Eu sou uma pessoa muito espiritual, sou uma pessoa de muita fé, de orar todo dia, de agradecer a Deus ao levantar, ao dormir. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de orar também na hora das refeições, agradecendo a Deus por ter passado momentos difíceis, né? De não ter a comida, né? De não ter o básico. E assim, eu sou muito de agradecer a Deus, né? Pela comida, pelo que eu tô comendo, pelo que eu tô vivendo, né? Então, eu sou uma pessoa de muita fé. Então, o que me motiva todos os dias a ter que sair de casa, primeiro é lutar por um mundo melhor, né? O que isso me motiva a me tornar uma pessoa melhor do que ontem, né? E assim, e ter fé acho que é algo que me motiva muito todos os dias, né? Então, hoje tu é da igreja, né? eu sempre fui evangélica desde os 7 anos de idade, né? Às vezes as pessoas pensam que eu sou evangélica agora, mas não. Só que a gente tem que... Desde os 7 anos? Desde os 7 anos. Não. Eu fui da igreja, naquela época da igreja pentecostal cristã missionária, depois mudou, e hoje é a Igreja Guerreiros da Aliança Santa, né? Me congrego na mesma igreja, né? Agora frequento outras igrejas, pelo fato de ter muitos amigos, né? Pastores, lideranças evangélicas, sempre estou me revezando aqui para visitar as igrejas dos amigos. Mas tu te imaginava que tu iria chegar assim, ou porque tu tá falando assim, nossa, hoje eu sou amiga de pastores, né? E eu vi lá no dia do teu culto a quantidade de liderança religiosa que tava nesse culto. Eu falei, essa mulher aqui é potente. Tu te imaginava? Assim, como que tu chegou nesse patamar? Assim, eu não imaginava, né? Mas, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, né? Eu sempre acredito que Deus, ele abriu esses caminhos também para que eu pudesse estar, lógico, da competência, das qualidades, mas eu creio muito que eu só estou onde eu estou porque Deus abriu essas oportunidades. E eu gosto muito de trazer as referências da Bíblia, né? Eu gosto muito de trazer a referência de José, de Ruth, né? De tantos personagens que tem na palavra de Deus que foram referências. E hoje também acaba que isso influencia na nossa vida, porque eu sempre gosto de falar que eles foram referência para impactar aquela geração lá atrás, né? E hoje nós somos idealizados para impactar essa geração. Então, eu acredito que eu fui criada, idealizada por Deus para impactar essa geração. Então, eu gosto de levar isso dentro de mim, de dizer que eu posso, eu consigo, vai dar certo, porque foi o que eu aprendi muito desde a infância, né, com minha mãe, né? Sempre ouvindo muito isso. Então, eu sou dessa forma, mas sempre com muita humildade. Só quero estar onde Deus tem lugar reservado para mim. Eu não quero nada de ninguém, não quero ocupar nada de ninguém, eu só quero aquilo que Deus de fato tem reservado para a minha vida. Então, como eu falei, eu sou uma pessoa de muita fé. E assim, eu nunca imaginei que hoje eu poderia estar onde eu estou,
né? Mas eu sempre falo que quando a gente tem promessas de Deus na nossa vida, a gente consegue sim ocupar e chegar em lugares que às vezes a gente imagina que talvez sejam lugares distantes para a gente, né? Então, se eu for olhar a Criciele de 15 a 20 anos atrás, talvez não imaginaria que eu hoje poderia estar onde eu estou, né, ocupando espaço, sendo referência para tantos foi jovens. Essa mulher desenvolvida, falante, eu sempre fui, presença? A igreja me ajudou muito, né? A igreja, mulher. A igreja me ajudou muito. Eu sempre fui muito retraída, muito calada, né? Às vezes a pessoa pensa, Criciele, tu não é tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Mas as pessoas, eu sou na minha, eu sou discreta. Eu sou muito discreta. Mas, principalmente em relação às questões mais pessoais, né? Eu sou muito discreta em relação a isso. Mas eu sempre fui muito na minha, né? Mas a igreja, ela me ajudou muito, né? Eu lembro que a pastora, ela tinha muito um treinamento que a gente fazia, de ir para pro púlpito, de treinar, de levar a mensagem, de levar a palavra. Vamos ouvir a irmã Criciele. Do nada, tu estava sentada aqui no... Não, tinha que preparar primeiro. Porque na Assembleia, eu lembro que quando eu era da Assembleia, o pastor, vamos ouvir a irmã Raquel. Eu digo, o quê? Não estou preparada, gente, e agora? Não, foi justamente nessa... Tinha um momento que eram surpresas, né? Mas tinha um momento que ela preparava antes. Olha, tal dia vai ser a irmã Criciele que vai trazer a mensagem. Então, a gente falava muito do treinamento, né? Então, assim, isso me ajudou muito. Eu também fui... do Grêmio Estudantil da minha escola, então eu sempre questionava muitas coisas, por que não tinha isso, por que não tinha aquilo, sempre me sentia incomodada, desconfortável, né, em determinadas situações quando não tinha, faltava algo, né, então eu sempre estava à frente nessas lideranças, fui do Grêmio Estudantil, eu fui conselheira de juventude, mas a igreja ela foi importante para mim nesse processo de ter que me deixar mais solta, mais falante também. A igreja ajuda muito, na verdade. Na verdade, é por isso que é tão importante, né, a presença, por exemplo, de movimentos culturais, por exemplo, da igreja, teatro. Essa cultura precisa ser valorizada, né? Ela precisa ser trazida para dentro, principalmente da vida de crianças e adolescentes. Com certeza, eu fiz parte do grupo de teatro da igreja, do grupo Ministério de Dança também, estava sempre envolvida, né? Com as coisas da igreja, eu gosto de me sinto bem. Socializando com outras crianças, trazendo novas... Nossa, isso é muito legal, de verdade. Nas gincanas da igreja, nossa, aí começa as competições, né? Como eu já falei, eu sou muito competitiva, né? Na hora que chegava a gincana, meu time tinha que ganhar, minha equipe tinha que ganhar, né? Então eu tinha que ir embora, vamos se esforçar, vamos correr atrás, vamos fazer isso. E a gente mobilizava todo mundo, vamos... arrecadação de alimentação, isso, a gente fazia contato, ia com a vizinhança. Que hoje, será que hoje ainda tem esses movimentos? Ou o que tu acha? Eu acho que tem, Raquel, falta, nas igrejas. Talvez, também. Tem bastante. Eu falo assim, nas igrejas que eu frequento, que eu tenho relação de amizade, sempre eles têm um calendário, sempre estão na atividade de jovens, de mulheres. Eu falo assim, Criciele, em relação também, porque antigamente, não era só na igreja não, a gente via que existia gincanas nas ruas, né, e tal. Hoje eu não sei, se é porque eu cresci, já sou adulta, não tenho mais esse tempo. Hoje eu não vejo também, assim, na rua, assim, não, essas mas gincanas, mas na igreja... falta, né? No caso, eu acho que esses grupos, esses movimentos, eles fazem parte, precisam fazer parte da vida de crianças e adolescentes. E aí, tu tá presente todos os dias na vida de crianças e adolescentes, né? Eu gosto muito, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de criança, né? Criança e jovem, assim, acho que o pessoal diz que eu tenho um chama, né? Porque eu lembro que, na minha campanha de 2020, né, que eu fui candidata, vinha muita criança, né? Muita criança. A pessoa Criciele, se dependesse dos votos da criança, que tinha sido eleita, porque as crianças chegam, né? E quando eu olho as crianças chegando, eu lembro muito da minha infância, né? Pelas dificuldades que eu passei e assim sempre lutando para que essas crianças não passem pelas mesmas dificuldades que eu passei, que era o básico, né? Eu sempre gosto de falar isso, que era a falta da comida, né? Da alimentação, para que crianças não passem por essas mesmas dificuldades que eu passei, para que toda criança tenha direito de ter comida no prato, tenha direito de estudar, tenha direito de brincar, tenha direito de ser feliz. E eu acabo tendo uma conexão muito boa, né, com as crianças. Eu acho que elas me vejam também, acabam me olhando como referência, né, de estar na periferia. Quando eu chego num evento, as meninas, olha a Criciele ali, olha a Criciele ali. Então, olha, vamos tirar uma foto com a Criciele. Então, assim, eu me sinto muito, muito feliz quando eu posso estar sendo referência, né,
para outras meninas, né, da periferia, O que para tu outras acha que crianças. tu mais influencia na vida de outras mulheres? Eu acho assim que pelo fato, acho, da garra, né, de ter vindo da periferia, Essa coragem. de ter força, Mulher coragem. preta, né? Que a gente... E assim, Nossa. para nós, Raquel, que somos mulheres pretas, a gente vive numa sociedade que, infelizmente, nos exclui todos os dias, né? Nos mata todos os dias, nos elimina todos os dias. E, às vezes, a gente ocupar um espaço de liderança, às vezes, é muito difícil. A gente carrega um peso muito grande. A gente acaba tendo que trabalhar 10 vezes mais para mostrar para a sociedade que a gente tem total credenciais e competência para ocupar aquele espaço. E, às vezes, quando a gente ocupa, a gente dá atacada, né, por estar nesses espaços. Para mim, às vezes, tem dia que pesa, né? Pesa muito enquanto mulher negra. Às vezes, a gente vai... Tem dia que a gente está alegre, mas tem dia que a gente está um pouco desanimada, né? Quando a gente tem que pegar uma pressão ali. Mas, infelizmente, faz parte e a gente tem que dizer que a gente vai ocupar esses espaços. E a minha felicidade, quando eu chego nesses lugares, ocupo esses espaços, como eu falei, é transitório, e o grande propósito desse é entender que hoje eu estou num espaço de referência da educação no Estado, é para abrir caminhos, né, para que outras mulheres possam ocupar. Então, eu sempre gosto de reforçar que ocupar um espaço hoje de liderança, ocupar um espaço à frente do IEMA, ele vai muito além de uma representatividade, mas dá oportunidade para que outras meninos podem dizer, eu também posso ocupar esse lugar, eu também posso estar nesse lugar. E a minha felicidade disso tudo é dizer que nós estamos vencendo, que nós estamos chegando, que a gente vai ocupar. E que, infelizmente, muitos vão ficar insatisfeitos, mas a gente vai sentar, vai ocupar e vai fazer, vai transformar, vai levar esperança para que mude a vida das pessoas. Então, assim, é o que me motiva todos os dias, dizer que a gente vai conseguir, a gente vai ocupar. Muitos vão ficar incomodados, né? Infelizmente, vão ficar incomodados, mas a gente vai chegar, vai ocupar. E se for para chutar a porta, a gente vai chutar a porta para a gente poder chegar lá e levando, né, com quem de fato precisa ocupar esse lugar, porque, infelizmente, tivemos aí não tivemos acesso a muita coisa lá atrás, né? Então, a gente precisa dizer que a gente precisa ocupar. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas já estão mudando muito. Mas a gente precisa falar também, Graciele, sobre o nosso emocional, né? Porque a gente, por exemplo, a gente batalha todos os dias, sofre retaliações, tem que estar sempre tentando estar à frente do que a gente está vivendo. Como que tu te cuida emocionalmente? Primeiro eu comecei a fazer terapia, né? Porque se eu não cuidar da minha mente, eu não tenho como conseguir trabalhar, eu não tenho como conciliar nada. Como eu falei, estar nesses espaços é muita pressão, né? Porque a gente justamente. acaba tendo que mostrar 10 vezes diferente de uma mulher branca, que não necessariamente vai trabalha sim, beleza, mas porém nós, mulheres negras, a partir do momento que a gente ocupa esses espaços, a gente precisa mostrar para a sociedade que nós temos competência para estar ali e acaba que, consequentemente, a gente trabalha 10 vezes mais, né, para poder mostrar. Então, a gente sabe que não é fácil, às vezes é pressão, principalmente para mim, que a gente vive num espaço que ainda é muito hostil, a política é um espaço ocupado hostil. Muito por homens, Exatamente, é um espaço hostil, infelizmente, que não era para ser assim, porque política é bonito, né? A política é bonita, faz parte da nossa vida, porque é na política que a gente decide tudo. É na política que a gente decide o valor do arroz, é na política que a gente decide acabar de fato com a violência contra as mulheres, é na política que a gente decide o valor da gasolina. Então, tudo se decide ali. Então, a política, decidir a vida das pessoas não é fácil. E a política é bonito porque a gente consegue transformar, mas, infelizmente, ainda é um espaço muito hostil para nós mulheres, né? Principalmente para as mulheres negras. Você já ouviu alguma coisa ruim, assim, a respeito de... Por ser mulher, primeiro, vamos lá. Na política a gente sabe, eu vou dizer isso aqui porque eu trabalho também, convivo nesse meio da política, e a gente sabe que às vezes tem uns comentários, assim, que dá vontade de... Entendeu? Não vou dizer porque... Mas dá vontade. Dá. Tu já ouviu esse Muitos, muito, todo dia. Porque tu é uma mulher bonita. Todo dia. Uma mulher inteligente, presença... Mas, infelizmente, todos os dias a gente enfrenta o racismo, o machismo, né? Todos os dias. Eu digo isso, Raquel, assim, eu lembro que em alguns momentos específicos na minha trajetória da política, que ainda é uma trajetória curta, né? Pequena ainda, estou iniciando agora, mas, assim, eu lembro que teve uma vez que eu fui para um palanque, né? Tinha vários candidatos, e aí um candidato chegou e disse assim para mim, meu cabelo black... Aqui, aí ele disse pra... Lindo, maravilhoso. Ele disse que meu cabelo tava atrapalhando ele, né? Oh, Josh, ó. Que meu cabelo tava atrapalhando ele e era pra eu sair da frente porque ele queria aparecer na foto. Então, assim, infelizmente a gente tem que enfrentar isso. Ou, quando a gente chega, eu acho meu cabelo lindo, né?
ou quando a gente chega assim para cumprimentar, eu Você lembro... e a torcida do Brasil inteira, tá? Licença. Aí eu cheguei lá para cumprimentar, estava no evento, cumprimentar as pessoas, aí chega uma pessoa e diz assim, ai, mas teu cabelo tá tão cheiroso. Eu disse, não, mas meu cabelo sempre foi cheiroso. Né? Então, assim, porque eles associam nós mulheres, quando a gente está com black, como se não fosse algo bonito, Às como se não vezes. fosse algo cheiroso, entendeu? E às vezes a gente tem que... Às vezes, é porque na verdade, eu não sei o que acontece, mas assim, às vezes as pessoas, elas, talvez, às vezes até na inocência mesmo, acabam comentando coisas, né? Que a gente fica assim pensando, eu digo, rapaz, eu já deixei passar despercebido vários comentários que hoje, parando pra analisar, eu vou dizer, meu Deus, aquilo ali foi racismo. Aquilo ali foi uma coisa. Então, assim, se as pessoas pararem pra pensar o que comentam, de fato, a gente tem que ter muito cuidado. Muito. Tem que ter muito cuidado. E falando, qualquer tipo de elogio. Por que o elogio da mulher preta, da mulher cacheada, tem que ser diferente? Qual é o problema? É isso que às vezes eu fico me perguntando, sabe? E a gente fica muito triste, né? Porque ouvir essas coisas para nós é muito forte, né? Principalmente para nós, a autoestima das mulheres, principalmente das mulheres negras, né? Entender que o seu cabelo é a sua coroa, né? O seu tom de pele faz parte da sua identidade. Então, assim, a gente ter que ainda enfrentar isso na sociedade, infelizmente, nos deixa triste. E a gente não pode naturalizar isso. A gente tem que reagir. Tem que reagir, dizer e falar mesmo. Tem que reagir mesmo, entendeu? ativamente. Pegou o comentário, fala de volta. E a minha língua Dá não um para jeito. na boca. Então, quando alguém fala uma coisa dessa, tenho certeza que vai ter que ouvir Acho que também. A tua e a minha também. Eu tava aqui no Instagram, eu tava agora ia dando um corte aqui, uma pessoa, sucintamente. Falei, não faz isso aqui, porque isso aqui é isso. Então, assim, a gente consegue ser educada, educar outra pessoa, porque se a pessoa tá fazendo um comentário mal educado, a gente consegue educar ela. Então, assim, tem que levar pra frente, né? Fazendo terapia também, que tu falou, né? Não, tenho que fazer terapia para Tem cuidar da mente. emocional. Assim, cuidado emocional, tanto a fazer atividade física, porque também ajuda muito, né? A corrida é boa, porque ela ajuda, além de trazer qualidade de vida, ela ajuda também na mente, mas a terapia, ela é importante pra gente poder estar bem mesmo, né? Sim. Consigo mesmo, para poder ter que enfrentar os desafios da vida, a gente precisa fazer terapia para cuidar, principalmente para nós que estamos ali o tempo todo ali na linha de frente, né? A gente está o tempo todo sendo observada, então a gente tem que estar ali, e principalmente para nós, tentando o tempo todo acertar, né? Fazer o certo, para não ter críticas, para não ter... Poxa, tem no isso. começo, assim, no começo da tua carreira, tu é formada em Direito, né? Como que foi? Aí, beleza, a gente se forma, a gente vai para o mercado de trabalho. Como que foi essa transição para ti, assim, de cara? Sofreu muito? Primeiro que na minha vida, como eu falei, desde criança sempre trabalhei, né? Ajudando também em casa, minha mãe fazendo salgado. Eu lembro que foi no meu primeiro emprego, né? Eu trabalhei na Pribal como atendente, então foi meu primeiro emprego ali. E eu estudava e trabalhava, né? Porque para nós não tem como só estudar, né? A gente passava o dia todo trabalhando e a noite estudando. Então, a minha vida foi essa, estudar e trabalhar. Então, quando eu me formei em Direito, logo após, eu sempre muito aqui falante, né? Participando dos movimentos, sempre em defesa dos trabalhadores, ali, sempre muito em atuação ali no Sindicato dos Trabalhadores no Comércio. Foi quando eu fui convidada para trabalhar como chefe de gabinete na Secretaria de Desenvolvimento Social, e depois eu saí de lá, eu fui trabalhar na chefia de gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, muito na questão da gestão pública, né? Depois que eu passei por essa transição. E atuando também na política. Depois eu fui coordenar o programa Travessia, que é um dos maiores programas de acessibilidade, né, do governo do Estado. E depois, saindo de lá, eu fui coordenar a Escola Ambiental do Estado do Maranhão, primeira escola ambiental da história do país, a pautar a educação ambiental. Coordenei o programa Agente Jovem, né? Programa voltado para a juventude. Fui secretária adjunta de governo, depois eu... A mulher gigante. Aí depois eu fui candidata a vereadora lá em 2020, fui candidata a deputada estadual em 2022, atualmente estou na Executiva Nacional do PT, faço parte do PT, desde os meus 16 anos de idade, sempre fui filiada ao PT, por entender que o PT é um instrumento de luta, né, da classe trabalhadora, das pessoas que mais precisam. Então, aí depois eu fui convidada pelo governador Brandão para estar à frente do IEMA, né, que é um dos grandes, eu acho que de todos, é um dos maiores desafios, né? Decidir da vida das pessoas não é fácil, né? E a gente tem que atuar com muita responsabilidade, entendendo que a política pública tem que ser feita com afeto, com amor, e principalmente para chegar para quem de fato precisa. A gente percebe a tua dedicação nesse teu trabalho, né? Que hoje você, como diretora-geral,
do IEMA, a gente percebe como que tu inspira a vida de outros jovens, como a gente falou lá no começo, né? O que tu carrega, assim, todos os dias, né? Porque como tu é uma inspiração, a missão é transformar vidas dentro do teu trabalho. O que tu carrega de mais importante, assim, um lema? É assim, eu acho que poder influenciar as pessoas, né? Poder influenciar no sentido de dizer assim que eles podem, né? Eles conseguem, vai dar certo, né? A palavra que eu uso todo dia, né? Vai dar certo, já deu certo. Mas assim, inspirar outras pessoas para mim, acho que eu recebo muito, né? As pessoas dizendo, Criciele, você é uma inspiração. Eu fico muito feliz. Às vezes a gente não tem noção de a quantidade de pessoas que a gente influencia, né? De dizer assim, que as pessoas se espelham na gente, né? São referências na gente. Eu sempre, quando eu tô no IEMA, as meninas do IEMA sempre falam, Criciele, eu me vejo muito como você, assim como a gestora, como mulher, quando mulher preta, eu também posso ocupar esses espaços. Então, assim, eu fico feliz de estar influenciando, de estar contribuindo, transformando a vida das pessoas, né? Então, assim, eu fico... acho que eu carrego muito essa questão de influenciar as pessoas, de dizer que elas podem também ocupar esses lugares. Apesar de todas as adversidades, né, circunstâncias que a gente passa na vida, a gente precisa dizer que a gente consegue, a gente vai ocupar e vai chegar, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder motivar, de influenciar a vida de tantas meninas e crianças no nosso estado. A minha também, viu, gente? Só para deixar bem claro que, Criciele, no dia que eu conheci, na verdade, eu já te conhecia, bem antes, assim... A primeira vez que eu te vi, na verdade, mas a gente não teve contato, foi num evento de robótica, eu acho, que teve no Sebrae. Foi, tivemos um evento, foi, um Mundial de Robótica. Isso, que tu tava, que inclusive tu foi como representante do IEMA, né? Quando essa mulher começou a falar, eu fiquei assim, ó, eu disse, caramba, que presença que essa mulher tem. E eu te vendo lá, eu falei assim, cara, eu quero ser que nem ela. Por quê? Porque tu estavas, né, a bancada, assim, tava só político, a maioria homem, tinha acho que umas 3 deputadas estaduais, diretoras, enfim, e tu estavas lindíssima lá, levando a mensagem muito bem tranquila, muito bem, sabendo o que estava falando de fato. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu quero seguir essa mulher. Foi aí que eu te segui no Instagram. E às vezes eu sou muito... Eu sou assim, aquilo que eu coloco no papel para fazer... Tu faz igual? Eu quero fazer, eu quero executar. Mas eu tento, né? Executar direitinho, mas nem todas as vezes dá certo, né? Tu estava mas eu sou muito tranquila. Assim, eu sou muito assim, meta, resultado. Eu sou muito disso. Por favor. De ser metódica, né? Dizer assim, eu vou fazer isso e quero fazer assim. Gosto de uma planilha, vamos organizar uma planilha. Eu preciso conviver mais contigo, às vezes, por favor. eu sou um pouco burocrata de decidir as coisas, mas às vezes a gente tem que entender que nem tudo é para ser assim. Às vezes precisa ser mais leve, né? E às vezes, pelo fato de estar à frente, de estar liderando, de estar dando comando, vamos fazendo isso, a minha cabeça, ela é... 24 horas. 24 horas, são muitas ideias. É assim, anota uma coisa, eu tô o tempo todo no bloco de nota do celular. Eu ando com a agendinha. Porque eu não consigo, eu sou bloqueada no bloco de notas. Eu ando com uma agendinha anotando. As ideias aqui estão vindo e eu tô anotando. Eu sou assim, antes de dormir, geralmente vem as ideias, eu vou lá no bloquinho. Quando não tem um bloco de notas, eu vou na agenda. Mas tu consegue executar tudo ou não? Eu tento. Tipo assim, eu boto assim a tarefa do dia. Tá faltando isso, eu tenho que fazer isso, eu tento no final do dia tentar organizar tudo direitinho. Às vezes não dá para fazer tudo, porque às vezes a dinâmica do dia às vezes muda. E às vezes, por estar no cargo de liderança, estar à frente, às vezes as pessoas falam assim, é dura, né? Eles geralmente trazem essa fala para nós, enquanto mulheres, né? Que nós somos duras. Eu lembro que um amigo meu me mandou uma mensagem, né? Essa semana, que ele dizia assim, eu vou tentar achar aqui no meu celular para poder eu mostrar para vocês, dizendo que não é ser dura, mas é ser sensível, né? Ter a certeza da sensibilidade. E às vezes a gente toma nossas decisões, às vezes para muitos, talvez pelo fato de ser mulher, a gente é dura. Talvez se fosse um homem tomando aquela decisão, ele não olharia dessa forma. Com tanta sensibilidade, empatia. Eu tentei aqui procurar aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Deixa eu tentar não tem problema, não. Achar aqui. Enquanto tu procura aí, eu vou falar também... Acho que eu vou achar aqui, peraí. Eu vou falar também que a Criciele... Vou falar pra cá, ó. Pronto? Ele diz assim, ó, ser dura não é ausência de sensibilidade, é a presença de propósito.
Entendeu? Ele falou assim, Criciele, não é porque você é dura, você não é ausência de sensibilidade, mas a presença de propósito, o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, a visão, entendeu? Caraca, então, assim, eu sou uma que pessoa massa. que eu nunca penso hoje, eu sempre penso o amanhã. Tu Eu sou da pessoa que eu sou preventiva, eu sempre vou pensar na prevenção, no que vai acontecer amanhã, no que eu vou fazer no futuro. Eu sempre sou muito do outro, né? Que legal. Apesar de que a gente tem que viver o hoje, né? Mas eu sempre penso hoje e depois eu pensar o amanhã para dar certo. Se tiver uma dificuldade bem aqui na tua frente aqui, o que tu faz? Se tiver um negócio assim que tu vê, meu Deus. Um problema. Não, primeiro tem que ter calma, né? Porque vai depender do tamanho do problema. Tem que ter calma, porque se a gente ficar agitada, a gente não vai conseguir resolver o problema, né? A gente chama as pessoas que podem nos ajudar naquele problema. Ó, o problema é esse. E a gente tem até a tal hora para encontrar uma solução. Aí, tal hora, a gente reúne todo mundo e a gente consegue encontrar uma solução para aquele problema. Que legal. Mas assim, eu não sou muito de tomar minha decisão só eu sozinha, né? Eu não sou taxativa, né? Eu não sou de tomar decisão vertical. Eu gosto de tomar as decisões horizontais, né? Tomar horizontal para poder compartilhar com todo mundo para encontrar Eu acho isso solução. super importante, né? Acho interessante, porque, por exemplo, você tem uma equipe. Eles estão ali para te ajudar. Por que você vai tomar uma decisão sozinha? Sendo que outras pessoas podem ter uma visão legal, pode contribuir, né? Vamos falar sobre beleza, sobre transição capilar? Tu teve? Eu tive transição capilar rápida já tem um tempinho. Quanto tempo já? Eu acho que deve ter, uns 10 anos que eu fiz transição. Sério? Mas tu alisava desde acho que desde os meus 14 anos de idade. É mesmo? Alisei bastante tempo mesmo. E aí a gente tentando se enquadrar, né, dentro de um padrão, né, entendendo que a mulher bonita é a mulher que tem um cabelo liso, né, a pele clara, os olhos claros, né, então a gente acaba tentando se encaixar nesse mundo, né, e depois a gente entende que não é dessa forma. E aí eu aprendi... Quando que tu teve esse estalo, eu fiz essa maturidade? A minha transição quando eu fui participar de uma roda de conversa, né? Com umas mulheres negras. Aí eu lembro que a Lica Guterres, ali do centro, ela ali do Instituto Pedra Rara, ela tem um instituto ali, um salão, e ali foi quando eu comecei, elas falando, né, que a gente tinha que se aceitar, que nós somos mulheres negras, somos mulheres bonitas. Às vezes a gente não se achava, né, a gente não se encontrava, né? Às vezes a gente, pelo padrão da sociedade, já que a gente era aquele padrão, era aquele, a gente não se achava mulheres bonitas, né? Mulheres lindas, que o cabelo é bonito, que o tom da pele é bonito. Então, a gente tinha que se enquadrar. Então, eu participei dessa roda de conversa. E foi desde essa roda de conversa que eu disse, não, eu quero mudar. Aí o cabelo ficou, eu passei muito tempo com o cabelo, ficava o tempo todo preso, né? Nossa, porque a transição é difícil, Aí né? depois fui cortando, ela foi cortando. Teve um momento assim que tu parou, assim, que tu, meu Deus, acho que eu vou desistir. Mas no momento da transição, dava vontade de dizer, rapaz, eu vou alisar esse cabelo de novo. Mas eu disse, não, vai dar certo. Tem que continuar. E deixava o cabelo preso de novo. Aí depois foi passando até a hora que foi tirando mesmo total liso do cabelo. E o meu cabelo sempre foi muito grande. Tipo, na bunda, era aqui, assim. Mesmo, o meu nunca foi grande. Meu cabelo sempre foi grande. Agora, hoje, eu adoro meu cabelo só desse jeito aqui. Quando eu pequenininho. Mete a tesoura, ótimo. Eu quero só aqui, eu aqui acho em cima do maravilhoso ombro. também. Primeiro calor, né? Calorzão aqui do Maranhão, gente, pra você que assiste a gente fora do Maranhão, o calor do Maranhão é diferenciado, é gostoso. Você é um sol pra cada um. Eu dou graças a Deus que a minha mãe, ela não deixou eu alisar o cabelo. Em momento nenhum da minha vida. Em momento nenhum. Então, ela brigava muito comigo. Quando eu tive a oportunidade de usar ele solto, porque eu tinha vergonha de usar o meu cabelo solto. Eu acho que eu usei o meu cabelo amarrado. Ele era assim, ó, Criciele. Eu botava aqui, amarrava, botava uma piranha pra trás. Era horrível, assim. Um penteado totalmente... E eu tinha muita vergonha de soltar o meu cabelo. Eu lembro que a primeira vez que eu soltei o meu cabelo foi num arraial, que eu precisava, que o meu cunhado chegou e falou assim, por que tu não solta o teu cabelo? Teu cabelo é tão bonito. Aí eu falei, não, depois eu vou te dar R$50 pra tu soltar ele hoje. Eu falei, R$50? Ele disse, eu vou te dar. Aí, beleza. Aconteceu. Eu soltei o cabelo. Fui nessa noite, eu arrasei. Nossa, tu não tem noção. Todo mundo, nossa, que cabelo lindo, não sei o que. Aí ele, tá vendo? Que eu tava falando pra ti. Depois disso, eu comecei a usar meu cabelo solto. Mas antes disso, morria de medo. Não passei por transição. Mas eu não aceitava o meu cabelo como ele era. Então, assim... Soltar o black, nossa, né? não tinha opção. Então, eu dou graças a Deus pela minha mãe ter... Não vai alisar. Quando tu tiver 18 anos, aí tu decide se tu vai alisar ou não.
Mas ela sempre foi assim. Então, assim, a gente percebe que hoje mulheres ainda passam por essa dificuldade de transicionar, de sair do liso pro cacheado. O que tu diz para essas mulheres? Ó, eu sempre... Não é fácil no começo, né? Mas Não. a gente tem que permanecer, porque às vezes a gente não se sente bonita, né? O cabelo o tempo todo preso e tal. Mas, assim, eu lembro que quando eu cheguei no IEMA, as meninas sempre falavam assim, tia Criciele, depois que eu olhei a senhora, que a senhora solta seu cabelo, deixa o cabelo black, eu passei a soltar meu cabelo também. Então, a gente acaba sendo referência para outras meninas, né? Dizer assim, se a diretora do IEMA tá usando cabelo desse tamanho, black... E nos interiores. E aí eu vou usar o meu black também. Então, assim, a gente acaba inspirando, empolgando elas também, né? Então, assim, a gente conversa muito, assim, eu gosto muito de conversar com eles, né? Na hora do almoço. E o que tu fala para elas, por exemplo? Eu sempre falo assim, olha, você é linda, seu cabelo é lindo, solte seu cabelo faz parte da sua identidade, então assim, faz parte da nossa história, faz parte da história do povo preto, não vamos deixar a nossa história para trás, vamos trazer, vamos resgatar, entendeu? Então a gente existem precisa... maneiras maravilhosas de ser linda com o cabelo solto. Por exemplo, nós mulheres pretas, a gente consegue usar adornos aí maravilhosos, brincos gigantes, turbantes, cara... É incrível. Depois, eu vou dizer pra ti que uma mulher descobre o poder que o cabelo tem, uma mulher preta, descobre o poder que o cabelo tem. Meu amor, ninguém segura. Assim, ó, o meu cabelo já é minha identidade. Outro dia coloquei uma trança. Aí eu fui pra agenda, cheguei na trança, todo mundo, cadê a Criciele? Ninguém me conhecia, ninguém tava conhecendo. Então, o cabelo já faz parte da minha identidade. Então, quando o pessoal olha o cabelo, já sabe, a Criciele tá ali, ela acabou de chegar. Então, acaba criando essa identidade, né, com as pessoas. Mas, assim, dizer assim para as mulheres que elas são lindas, né? As mulheres negras, a gente tentou se encaixar dentro de um padrão da sociedade e que não é o padrão que a gente quer se sentir, a gente quer dizer que nós também transmitimos afeto, amor e que tudo isso faz parte da nossa identidade, da nossa história, da história do povo preto. E a gente precisa trazer, resgatar e levar essa palavra, principalmente de autoestima para as mulheres, para as meninas, que às vezes não se sentem bonitas, que às vezes sofrem preconceitos, discriminação, racismo, né? Também, então a gente tem que dizer para elas, incentivá-las a soltar o black, botar o black para jogo, porque o black também é movimento. É movimento. E se a gente precisa influenciar, a gente começa por nós, né? Exatamente. São nossas atitudes que fazem toda a diferença. Ô Criciele, vamos lá. Teu maior medo hoje? Medo. Ai, meu Deus. Mulher, essa mulher é forte demais. Não, a gente tem medo, né? A gente tem medo. Eu tenho medo, assim, de perder as pessoas que eu amo, sabe? A minha mãe, meu pai são as pessoas, assim, que são mais importantes na minha vida. Então, eu tenho esse medo, né? Então, são coisas que a gente não quer que chegue, né, esse momento, né? Então, assim, é um medo mesmo, assim, que eu tenho. Teu maior medo é perder as pessoas que tu ama. E o teu maior desafio hoje? Meu maior desafio hoje primeiro que a gente vive numa sociedade que nos impõe todos os dias uns desafios, né? E a gente vive numa sociedade que não nos convida para sair de casa, que diz não para a gente o tempo todo. Então, a gente quer poder vencer esses desafios de ter um sim, de ter essa oportunidade, de dizer que pode vencer, que a gente chega, que a gente pode chegar lá, né? Então, a gente enfrenta todos os dias a gente tem desafios. Um dos mais complexos, outros do mais simples, né? Mas, assim, a gente vive uma vida que nos impõe todos os dias a vencer. Apesar das dificuldades que a gente vive, a gente pode ocupar esses espaços, a gente pode estar nesses espaços. Então, assim, a gente vive uma vida mesmo de desafios todos os dias, né? Ir para casa e saber que a gente conseguiu chegar em casa com segurança é um desafio nosso, né? De ir para casa, chegar bem, dizer, eu consegui vencer mais um dia. É um desafio que a gente enfrenta todos os dias, né? Um desafio que a gente sai de casa, principalmente as mulheres. Será como é que vai ser meu dia hoje? Será se eu vou ter oportunidade? Será se eu vou conseguir uma oportunidade de emprego? Será se eu vou conseguir entrar na universidade? Então, todos os dias a gente enfrenta desafios. Mais simples, outros mais complexos. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Então, é muito relativo, né? Esses desafios que a gente enfrenta todos os dias. Mas a gente tem que entender que, apesar desses desafios, a gente precisa superar para vencer também. Tua conquista, o que tu quer conquistar? Eu sei que a Criciele já conquistou muita coisa, graças a Deus.
Por toda Eu quero conquistar muita coisa ainda. Acho que... Uma coisa assim que não seja trabalho. Vamos lá. Não seja trabalho, eu quero conquistar, eu quero ter minha família, né? Família também, né? Eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, minhas filhas, né? Que, querendo ou não, a gente também vive, a gente precisa sentir, né? Esse outro lado. E assim, eu quero muito que Deus me dê essa oportunidade, né? Uma coisa que ninguém sabe da Criciele, mas que agora vão saber. Eu acho que é difícil, porque Um segredo. Tudo tá nas redes sociais. Vamos lá, um segredo que ninguém sabe. Um segredo que ninguém sabe. Deixa eu ver aqui uma coisa que tipo talvez assim, as pessoas... Eu vou dizer uma coisa muito aleatória aqui. Eu acho assim que ninguém sabe que eu fiz taekwondo. Olha, gente. Pois, eu fiz taekwondo, então eu não vou falar Tu outras luta coisas. mesmo? Não, eu já fiz, hoje eu parei, né? Já muito tempo atrás. São poucas pessoas que sabem. Mas o taekwondo vai nas faixas também? Nas faixas. Não, eu também foi fui... qual? Eu fui bem logo no começo. Aí eu fui pra faculdade pra estudar e aí eu acabei Não deu parando. de finalizar. Mas assim, é uma coisa interessante que talvez poucas pessoas sabem. Muito bem, é isso. Queria saber outra coisa, né? Criciele, ela sabe se sair das coisas, essa mulher desenrolada. O que tu Ela falaria? não pode me botar, né? No beco sem saída. O que tu falaria pra tua versão de 10 anos mais nova? Hoje... Chegaria olhando assim, ó, no olho dela, falaria o quê? 10 anos atrás, é isso? Uhum. Eu acho que mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa da Criciele de 10 anos atrás, da Criciele de hoje. Como eu falei, eu sou uma pessoa tímida ainda, mas hoje fui mais, né? Tímida. E hoje eu tô me vendo hoje sendo uma mulher desenrolada, né? Uma mulher que conseguiu, que consegue, que ocupa lugar, espaços importantes. Eu acho, olha para trás assim que a gente consegue, né? Então assim, olhando a Criciele de 10 anos atrás é totalmente diferente da Criciele de hoje. Às vezes eu nunca imaginei, Raquel, que eu poderia participar da política, que eu poderia estar nesses espaços, né? E hoje, por incentivo de muitos amigos, dizer para mim, Criciele, que acreditaram e acreditam que eu posso estar nesses espaços, que é importante a gente ter essas pessoas que nos incentivem, né, a estar nesses lugares, a gente olha assim, diz assim que valeu muito a pena, sabe? Hoje, ocupar esses espaços de ser referência, de influenciar outras pessoas, assim, mudou muito. Muito, assim, totalmente, né? Eu lembro que ela e falaria, eu ia fazer isso, e falaria, não desiste, né? Exatamente. Não desistir. Vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo. Já deu. Eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu sou uma pessoa que tem uma energia lá em cima. Posso estar, às vezes... Tem dias que nem todo dia é o dia bom, né? Tem aqueles dias que são os dias mais difíceis, E como né? que tu lida com eles? E a gente tem que saber, né? Levar alegria. Na verdade, hoje tu já te entende como pessoa. Né? Hoje eu já consigo melhorar um pouco, né? Eu só fico um pouco humor mais assim naquele período que eu tô, né? Todas. Né? Todo mundo tá de TPM, aquele ali, pra mim é o momento mais delicado. Mas tirando esse período, apesar das dores, das dificuldades, a gente consegue sair, a gente consegue não transmitir, né? Isso para outras pessoas. Eu gosto de transmitir aquilo que é bom, né? Aquilo que me faz bem, né? Então eu gosto de poder abraçar a pessoa e transmitir essa energia que eu tenho, né? Então se eu quero transmitir para Juliana, para Raquel, meu melhor, entendeu? Eu não gosto de transmitir essas outras dores, né? Então, até porque já sofremos muito, né? Então a gente tem que transmitir. E eu sou uma pessoa muito alto astral, né? Eu sou uma pessoa muito pra cima, uma pessoa leve, alegre. Então, as pessoas sempre, rapaz, a Criciele não tem problema não, hein? Às vezes, a Criciele não sente uma dor, não, mas é porque eu gosto de transmitir, talvez isso seja uma força minha, também de estar transmitindo isso para as pessoas. Eu gosto de abraçar, né? E quando vem alguém assim com pensamento pessimista, não... Sai daqui, sai Mas isso contamina, sabia? Então, sai, se afastar mesmo. Sai, que a gente não quer isso aqui não, vai dar certo. Ó, eu quero só que tu me defina essa última palavra que a gente vai terminar o nosso bate-papo. Resumindo, o que é sucesso pra ti? Sucesso pra mim é dizer assim, eu consegui, eu cheguei, eu ocupei. O que eu tava querendo. O que eu tava querendo. Perfeito. Sucesso vai muito além de questões financeiras, né? Você entrar na faculdade,
é você ter um emprego, é você ter uma família, é você estar na igreja. Então, ele é muito além só das questões financeiras. É muito transversal, sabe? É muito transversal. Entendi. Bom, a nossa conversa tá chegando ao fim, mas a gente sabe que tu passou por um período bem delicado de saúde, né? E foi bem delicado mesmo. Inclusive, eu estava lá, eu vi no evento que tu fez, né? De gratidão a Deus pelo livramento, né, Criciele? Foi um livramento, assim. Tu quer falar um pouco sobre esse período? Raquel, como eu falei para vocês, eu não queria, a momento algum, mostrar esse outro lado das dores, né? Da tristeza, das fraquezas também. Porque as pessoas me veem sempre o tempo todo como uma mulher forte. Então, eu queria o tempo todo mostrar essa Criciele que, de fato, influencia as pessoas. E não foi a primeira vez que eu passei por esse problema de saúde, né? Já a segunda vez. Quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu tinha 14, fiz os 15 anos de idade internada no hospital. Eu tive um problema muito delicado no fígado e que acabou agora influenciando de novo, né? Essa questão que eu passei. Então, assim, tomava Tramal, morfina várias vezes ao dia, né? Sentindo muitas dores. E assim, eu não queria levar isso para as pessoas, né? Mas assim, como eu disse no começo, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sabia que eu ia sair dali. Por mais que às vezes o diagnóstico, os médicos diziam por aqui, ao contrário, mas eu sempre dizia, eu não vou fazer isso porque eu creio que Deus já me curou. Então, eu sou uma mulher que eu sempre, quando eu falava, Senhor, não foi esse diagnóstico que tu me deu. Eu nasci para vencer. Então, eu não aceito esse tipo de coisa. Então, assim, ali naquele hospital, ter que enfrentar da UTI, ter sido entubada, depois não conseguir falar, não conseguir andar, passar por todas essas dificuldades, eu entendia que, primeiro, Deus tem um propósito, né? Deus ele não permite que a gente passe por determinadas situações sem que Ele não esteja, né, com a gente. Então, eu tinha a plena certeza que Deus esteve comigo o tempo todo. Em todos os momentos, assim como até hoje. Então, em toda a minha vida, toda a minha trajetória, Deus sempre esteve comigo. Nunca me abandonou, nunca soltou a minha mão. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho promessas, né? Então, eu sempre gosto de falar assim, que o Deus que eu sirvo, ele tem promessas sobre a minha vida. E como eu disse no começo da minha fala, assim como José, Ruth, outras pessoas da palavra de Deus, da Bíblia, influenciaram aquela geração lá atrás. E eu fui criada, idealizada para influenciar essa geração. Então, eu sempre coloquei diante de Deus, Senhor, eu tenho promessas sobre a minha vida. Então, todos os dias eu lutava para sobreviver. Todos os dias eu lutava para ter a minha vida de volta. Eu passei por muitas dificuldades, fui para alimentação restrita, líquida, fui para alimentação parenteral, então perdi muito peso também. Usava 42, hoje eu estou usando 36, 38. Então, perdi devido todo o processo doloroso que eu passei. Mas, graças a Deus, eu estou aqui de volta, né? Graças à fé também, porque a fé, ela move montanhas, né? Então, eu estou aqui porque Deus me ama também e porque eu entendo que eu ainda tenho muita coisa para fazer, ainda tenho muita coisa para contribuir, né? Então, agradeço todos os dias a Deus, primeiramente pela oportunidade de estar de volta, de estar bem, de estar voltando aí a minha rotina, de voltar. Eu acho que para mim o mais difícil foi ter que desacelerar, né? Parar um pouquinho. Eu te entendo. Assim. Para quem é elétrica, que faz muita coisa ao mesmo tempo, que pensa muita coisa. E até eu lembro que lá no hospital, eu anotava tudo, todas as medicações, tudo, anotava tudo. Eu botava a planilhazinha assim na parede, aí o médico chegava, Criciele já anotou ali. Essa paciente, ela é muito esclarecida, ela entendeu, eu anotava tudo, a medicação, o que eu tomava, o horário, tudo. Então, assim, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Para ocupar a mente. Então, foi um pouco disso. Então, foi dolorido demais todo esse processo, mas eu creio que eu saí mais forte, né? Eu já sou uma mulher forte. Ter passado por isso, hoje eu tenho uma plena certeza que eu sou uma mulher forte. Você é incrível, Criciele. É só isso que eu sei dizer. Que conversa maravilhosa, né, gente? Eu adorei conversar com você, Criciele. Obrigada. Obrigada por trazer tua história pra gente. Você é uma mulher que cura, você é uma mulher que compartilha, você é uma mulher que fortalece outras mulheres, outras famílias, outros adolescentes, crianças. Então, assim, a tua história de vida, ela é simplesmente inspiradora e eu sou apaixonada por isso. Foi por isso que eu fiz questão de trazer a Criciele aqui para mostrar quem é a Criciele.
fora do trabalho, fora da política, contar um pouquinho da tua experiência de vida. E eu achei que foi incrível a gente poder ter esse bate-papo. Eu te agradeço demais, de coração, por isso. Muito feliz, Raquel, de estar aqui conversando com você, de poder compartilhar um pouco de quem é a Criciele, fora dessa dinâmica, né, de trabalho, mas eu sou pessoa, né, eu não sou uma mulher de ferro, né, eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa que tenha sentimentos, que tenha dores, que tenha fragilidades, que tenha tristezas, né, que tenha alegrias também, que tenha amores, que tenha afeto. Então, fiquei muito feliz de estar compartilhando um pouco da minha vida, da minha história, de quem sou eu, de onde venho, né, tenho muito orgulho de onde venho, tenho muito orgulho da minha família, dos meus pais, de ter me criado com tantas dificuldades e que não permitiram que eu perdesse essa essência da humildade, dessa leveza, dessa alegria. Então, assim, eu estou muito feliz de ter conversado contigo, de ter falado um pouco do outro lado de quem é Criciele, para que as pessoas aí do outro lado fiquem acompanhando aí, sabendo de fato. E, assim, eu fico muito feliz, eu converso muito com as pessoas que me mandam mensagem no direct, no Instagram. O pessoal da comunicação lá responde, mas eu gosto de interagir com o povo, eu gosto de mandar um áudio para as pessoas saberem que sou eu que estou conversando. Porque eu recebo muitas mensagens das pessoas falando desse amor, desse carinho. E assim, eu fico muito, muito feliz em saber que tem tanta gente que intercede, que ora pela minha vida, que quer muito o meu bem, assim, pelas palavras. Hoje mesmo, todo dia eu vou lá, olho, às vezes é a mãe de um aluno, às vezes é alguém, entendeu? É uma outra mulher dentro da Criciele. E assim, eu fico feliz quando eu consigo influenciar, quando eu consigo inspirar a vida de outras pessoas, né? Então, assim, eu fico muito feliz de estar compartilhando um pouco da Criciele, quem é a Criciele, e que a gente consiga aí cada vez mais avançando, lutando por um mundo melhor, um mundo de oportunidade, onde as crianças, onde as meninas, os meninos, o povo preto da periferia, as mulheres possam ter o direito de ser felizes. Muito bem. E esse episódio é para quem aí, ó, na verdade vai saber que fé, beleza, identidade, fortalecimento, tudo enquanto andam junto, né? E esse episódio é para você se inspirar. Se você gostou, você vai compartilhar. Vou falar aqui pra você, se você gostou, você vai compartilhar, você vai curtir, você vai encaminhar aí pra alguém que vai saber que essa conversa vai ser fruto de muito crescimento na vida dela. É isso, gente. Bora dar um tchau pra galera. Criciele, aqui nessa daqui. Muito obrigada por mais um episódio do Pode Minha Irmã. Até o próximo. Criciele, um cheiro pra você, pra toda a sua equipe, pra sua família, pro seu pai, pra sua mãe, que eu adorei conhecer, viu? Tchau! Pode música? Claro que pode, minha irmã. Pode moda? A mulher que enrolou? Pode, minha irmã. E saúde? Pode? Pode, minha irmã. Mulher, pode comer? Culinária? Pode, minha irmã. E fofocar? Será que pode? Eu adoro fofocar. Pode, minha irmã. Mulher, pode marocar? Stalkear? Pode, minha irmã. Então pode começar, né? Vem comigo. Pode, minha irmã.